Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. Já adianto para vocês que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo e talvez ele tenha uma emoção diferente do que vocês imaginam com o título, né, que vocês viram aqui. E para quem já me conhece há muitos anos sabe o quanto eu amo Balneário Camboriú, o quanto eu sou apaixonada por aquela cidade. E para minha surpresa, porque também foi uma surpresa para mim, eu não estou voltando para Balneário com o mesmo entusiasmo de que eu fui, né, a primeira vez. E várias questões aconteceram, passaram por dentro de mim nesse processo de voltar para Balneário Camboriú. E eu quero dividir com vocês esse processo para quem gosta desse rolê do autoconhecimento na prática, essa autoanálise, a gente se observar, observar o que a gente sente, sair do piloto automático, e isso é autoconhecimento. Então eu achei que o dia que eu tomasse essa decisão de voltar para Balneário Camboriú, eu ia me sentir muito feliz, eu ia me sentir vibrante, eu ia me sentir entusiasmada, e não foi isso que aconteceu, tá? E eu já adianto vocês que esse é um vídeo que não tem como eu falar de Balneário e de tudo que tá acontecendo na minha vida agora, sem falar da minha separação, sem falar do divórcio, mas eu também acredito que esse vai ser o último vídeo que eu vou precisar falar desse assunto. Talvez essa seja a última fase de um processo de luto que eu achei que já tinha acabado lá atrás, quando eu assinei o divórcio, e depois eu peguei a certidão do divórcio, a certidão de casamento averbada, e foi mais um chororô que eu não imaginei que ia ter, aí fiquei super mal quando eu peguei a certidão nas mãos. Enfim, né? E é sobre isso que eu quero falar aqui, dividir com vocês os meus processos. Vocês sabem o quanto eu sou intensa em tudo o que eu faço, em tudo que eu vivo, e o quanto eu também gosto de estar presente na minha vida, até para entender o que eu tô vivendo, o que tá acontecendo e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, possivelmente vou chorar, eu tô bem emotiva e uma parte minha tá feliz, mas eu tô mais triste do que feliz, e eu acho que no decorrer desse vídeo vocês vão entender um pouco do que acontece, né? Primeiro, eu tô um pouco triste porque, por mais que eu ame mudança, e vocês sabem o quanto eu adoro esse rolê de mudança, na numerologia eu sou o número 5. Se somar os meus números do CPF dá 5 também. Então, se vocês pesquisarem uma pessoa 5, o 5 é um número de mudança, né? É uma pessoa que gosta de mudanças, que tem essa coisa da liberdade. Meu número de destino também é 5, então o número de destino 5 é essa pessoa que gosta de aprender um pouco sobre tudo, que gosta de se movimentar, que gosta, né, de desbravar e por aí vai. E mesmo eu, que sou muito 5 e que amo mudança, eu confesso pra vocês que eu estou um pouco cansada de me mudar, né? E eu confesso pra vocês que eu não queria me mudar agora, desse lugar que eu estou me mudando, tá? E aí tem um rolê do cansaço também, que é um rolê que vem da intensidade. Como boa escorpiana que sou, eu sou muito intensa, né? Então eu não sei fazer nada mais ou menos, eu não sei botar o dedinho do pé, ou eu vou ou eu não vou. Eu não sou uma pessoa morna. Então quando eu entro, né, só pra vocês entenderem, eu entrei nesse apartamento, ok, é aqui que eu vou morar, eu vou decorar ele da melhor forma para que eu me sinta bem. Eu não vou ficar pensando assim, não, mas amanhã eu vou sair. Não, porque amanhã pode nem chegar. Então eu sou a pessoa que eu vivo intensamente tudo, porque eu sei que tudo vai passar. E quando passar, eu quero ter essa sensação assim, eu dei o meu melhor, eu estava inteira, eu estava entregue. E eu sou essa pessoa. Então, quando eu tenho poucas pessoas na minha vida, mas quando eu tenho pessoas na minha vida, eu também sou a pessoa que eu dou tudo de mim para aquela pessoa. Eu não sei ir desconfiando, eu não sei entrar pelas beiradas. Em qualquer relacionamento, seja de amor ou de amizade, eu vou me entregar de corpo e alma. Tudo que é meu é do outro. Eu sou intensa, tá? Eu sou, é a minha personalidade, é a minha característica.
O que deixa essa mudança também cansativa, porque tem pouco tempo que eu vim para esse apartamento aqui e a intenção era ficar aqui por pelo menos 3 anos até comprar mais um apartamento e o plano era outro. E de repente a vida, né, mudou, foi para um outro rumo e eu precisei tomar novas decisões. Beleza, passei aí pelo processo, como vocês viram, né, do divórcio, da separação, e aí tem um monte de gente que diz assim, ai, pra mim ela ainda ama ele. Gente, qual foi o momento que eu falei que eu estava me separando porque eu não amava ele? Em nenhum momento eu disse que eu tinha deixado de amar, que eu me separei porque o amor acabou. Esse não foi o motivo da minha separação. O motivo da minha separação foi que, a partir do momento que a minha confiança foi traída, eu escolhi me amar mais, né? O versículo diz: amai ao próximo como a ti mesmo, nunca mais do que a ti mesmo. Então eu tinha esse combinado comigo que eu nunca ia colocar a necessidade de alguém, algumas questões acima de mim. Nunca. Por quê? Porque se você começa a colocar as necessidades do outro acima da sua e começa a colocar, deixar com que o outro te desrespeite, você tá se desrespeitando. E aí ninguém mais te respeita. Então eu tenho muito essa clareza que a vida nos trata exatamente como a gente se trata. Então eu escolhi sair porque eu me senti traída, senti a minha confiança traída e eu escolhi recuar, né? E eu tô vivendo as consequências da minha escolha e ele também tá vivendo as consequências da escolha dele, né? De escolher, enfim, mentir, fazer, sei lá o que ele fez, certo? Então, eu saí de um relacionamento, sim, ainda amando. Eu não tenho problema nenhum, assim. Eu não, como eu disse pra vocês, eu não tenho essa vaidade de tipo, ai, meu Deus, que vergonha. Gente, tá? É isso. E aí, junto com isso, foi um período bem doloroso e triste. E eu fiquei aqui nesse apartamento e eu achei que ia dar pra eu continuar aqui. Só que o que acontece, né? Fui lá, assinei o divórcio, saiu o divórcio. Entrei no processo de fazer meu novo documento só com o meu nome. Só que aqui nesse apartamento também tudo tem o nosso nome. Porque quando a gente decidiu ficar juntos, desde então tudo tem o nosso nome juntos. A gente casou no papel, fez tudo bonitinho. Mas, por exemplo, o contrato desse apartamento tá no meu nome e no nome dele. A conta de luz tá no nome dele, a conta de internet tá no meu nome. Tudo foi feito junto. E aí, e tem horas que eu tô nesse apartamento que eu esqueço que eu já fui casada aqui. Porque eu vou vivendo a vida e parece que eu sempre morei sozinha aqui. Só que quando eu pensei, né, eu acho que eu preciso viver somente, única e exclusivamente na minha energia. E aí eu comecei a questionar sobre esse vínculo que de alguma forma a gente tem ainda com esse apartamento, né? Tudo, como eu disse pra vocês, a única coisa que a gente não tem junto no nome, assim, desde que a gente casou, foi a minha empresa. E não foi porque eu não quis, tá? Hoje eu fico pensando o quanto, pensando nessa questão da intensidade, né? Do quanto eu sou com o outro, do quanto eu dou tudo de mim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que eu me lembro de ter tido essa conversa com ele e convidado ele para ser meu sócio na empresa, né? Eu já tinha empresa e aí eu já ia ter que alterar o contrato social da empresa para mudar o meu nome de casada, né? Porque até então era o meu nome de solteira. Então, como eu ia ter que mudar, e aí eu já tinha pensado da gente ser sócio na empresa, né? E aí eu me lembro que nessa conversa, porque era muito desconfortável pra mim a sensação do que eu tenho uma empresa e ele é funcionário. Eu queria muito que ele estivesse do meu lado. Então, eu não queria causar esse desconforto, esse sentimento de inferioridade. E eu me lembro que eu falei disso, né? Sobre a gente de ser a empresa juntos, né? E nessa época eu queria fazer o vídeo do Mercado Livre, né? Tem um vídeo nosso aqui de entrega, né? Eu queria trabalhar um dia fazendo entrega para ter um vídeo diferente e tal, dinâmico. A gente não trabalha com entrega, mas eu queria produzir esse conteúdo, né? Trabalhando um dia como entregadora do Mercado Livre. E eu não podia fazer o MEI, porque como a minha empresa não é MEI, minha empresa é limitada, eu não podia criar um MEI. E como ele não tinha empresa no nome dele, ele criou um MEI para a gente poder fazer o cadastro no Mercado Livre para poder fazer aquele vídeo.
E aí, com essa questão dele ser o MEI, a gente acabou fazendo o contrato social e a empresa continuou só no meu nome. E aí depois eu fiquei pensando, né, como a gente às vezes quer coisa para as pessoas que às vezes elas nem querem, né? Mas o quanto eu queria, quando eu lembro disso, ainda bem, né, que a gente não fez a gente não se uniu nessa questão da empresa, né? Ainda bem que a empresa ficou só no meu nome. Realmente, assim, eu falava com ele sobre a postura de ser sócio, a diferença de ser sócio e a diferença de trabalhar para a empresa, de prestar serviço para a empresa, né? Porque quando você tem uma empresa, você tem que quebrar a cabeça, pensar em como vender, criar estratégia de venda, conteúdo, todos os impostos, é um monte de coisas, né? Um monte de responsabilidades, assim. E ele falou que ele estava disposto, mas que para ele não fazia questão de ser meu sócio na empresa e que isso, para ele, a empresa era minha, porque eu já tinha antes da gente casar, então que para ele estava tudo bem se a empresa ficasse só no meu nome. E aí, enfim, ele criou um MEI e aí a gente deixou aquele MEI lá em aberto caso a gente fosse fazer vídeos em outras cidades, no Mercado Livre, e ficou por isso mesmo, né? Então a única coisa que a gente não tinha juntos, né, em conjunto no nome, era a empresa, que ficou só no meu nome, e as contas bancárias, mas a gente tinha acesso ali às contas bancárias e por aí vai. Todo o resto a gente sempre fez junto, né? E esse apartamento também. Então aqui tá o contrato no meu nome e no nome dele, como eu disse pra vocês. E aí, por um tempo eu fiquei nesse conflito, mas eu acho que não tem nada a ver, mas aí eu tenho esse rolê da energia, né? Digo, não tem nada a ver, mas assim, ainda tá, né, querendo ou não, ali vocês dois, foi um acordo, um compromisso que vocês fizeram junto, no momento que vocês estavam juntos. E aí, um lado da minha cabeça dizia, eu acho bom você ir pra um lugar onde você tenha só o seu nome, ou mudar o contrato na imobiliária e passar só pro teu nome, passar a luz pro teu nome. Aí eu ficava nesses conflitos assim. Só que, por mais que eu esteja nesse movimento do ateliê, das coisas, eu ainda sinto uma energia um pouco embargada. E eu acho que porque realmente eu estou numa transição, né? Eu estou aí passando por um processo de luto, fim de um relacionamento. É você aprender a viver com aquele espaço vazio, é você aprender a viver sem aquela pessoa ali, né, fazendo parte da sua vida e por aí vai. E eu também comecei a me sentir um pouco sozinha aqui, né? E o que eu amo em Balneário Camboriú é a possibilidade e a funcionalidade daquela cidade. Então aqui eu acho esse apartamento lindo, tá ficando cada dia mais lindo. Eu vejo o sol nascer da janela, só que eu sinto falta de cidade, né? Eu sempre falei pra vocês que eu sou a garota da cidade. Eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir num shopping, eu gosto de ir num restaurante, e aqui não tem tantas opções, não tem shopping, não tem cinema, não tem, né, muitos restaurantes como Balneário Camboriú. Então acho que a vida em Balneário Camboriú, né, essa questão, a praia tem mais estrutura também. Aqui é uma cidade em construção. E aí, como eu também tô no momento de construção, eu pensei, eu acho que eu tô no lugar certo. Mas eu nunca conseguia, tipo, seguir em frente sem pensar na possibilidade da mudança. Vira e mexe, vinha o pensamento da mudança. Vira e mexe, vinha o desconforto da mudança. E aí chegou um momento que essa dúvida e a indecisão, ela suga muito a nossa energia, né? Vai drenando a energia. Enquanto a gente não bate o martelo, enquanto a gente não decide um caminho, uma direção, parece que a gente vai sendo drenada, assim. Pelo menos era assim que eu tava me sentindo. E aí, semana passada, eu disse, eu vou embora. Eu vou embora e eu vou voltar para Balneário Camboriú. Eu acho que lá eu vou conseguir construir um estilo de vida mais animado, mais feliz, eu vou ter mais opções, né, na cidade. Aqui a cidade é que eu preciso de uma cidade que tenha vida, assim. Parece que aqui as pessoas estão muito dentro de casa. Eu não sei, parece que falta vida. E eu sinto que Balneário é a cidade que eu sinto que é uma cidade que tem vida, né? Que você vê as pessoas na rua jogando bola, na praia, tomando sol, tomando chopp na beira da praia, passeando, andando, olhando lojinha, olhando vitrine, essa coisa de estar vivo, né? De estar em movimento. 5, né? Movimento é importante pra mim. Eu preciso estar em movimento. E aí eu comecei a visitar apartamentos. Eu disse, não, antes de começar a visitar apartamentos, eu fui olhar para as finanças, né? Eu fui ver, já tinha visto ali
que depois da separação o custo de vida tinha reduzido em 4 mil e pouco. Desde que eu me separei, ficou 4 mil e pouco a menos, né? E que como seria se eu voltasse para Balneário, porque daí o meu custo de vida em Balneário aumenta. Balneário Camboriú é uma cidade cara. Voltar pro ritmo e pro estilo de vida que a gente tinha antes, pra mim não compensaria um apartamento enorme, fazendo tudo que a gente fazia. Não era nesse contexto que eu queria voltar. Então eu comecei a botar na ponta do lápis, né, mais ou menos quanto sairia, comecei a ver ali possibilidades e tal. Aí comecei a refletir também o tamanho do lugar que eu moraria, porque esse apartamento aqui é bem grande, né, na maior parte do tempo eu fico sozinha, são 3 quartos, sacada, enfim, mas tem espaço pro ateliê. Só que eu também tinha esse outro conflito com o ateliê, né, porque eu já tinha conversado com o meu contador e a gente vai precisar depois de uma sala comercial. Eu já estava procurando sala comercial aqui, e aí comecei também a ver sala comercial em Balneário Camboriú para poder ver a questão de preço e de custo disso, porque esse é um passo que eu preciso dar também, né, de ter esse estabelecimento comercial. E aí eu fui para as finanças para ver como que seria o custo de devolver o apartamento, de quebrar o contrato, a multa, de pintar todo o apartamento, né? Porque tem bolas, paredes verdes, enfim, então, e é grande, então o custo da pintura. Só que o custo da pintura não é um custo adicional, é um custo que eu teria que ter igual quando eu saísse. Então não foi uma coisa que veio agora a mais, né? Mas a quebra de contrato sim, né? Então eu tô saindo antes do prazo permitido, que é no mínimo 1 ano. Então o contrato aqui é 3 anos, mas a partir de 12 meses, com aviso de 30 dias, pode sair sem multa, né? E aí eu comecei a colocar tudo na ponta do lápis, e aí eu vi, caraca, vai ser uma grana, né, sair agora. E aí eu me lembro que foi uma quinta-feira, eu fui deitar, e eu me lembro que eu me olhei no espelho e eu tava um pouco triste, assim, tava tipo, ai, e teve um negócio de comédia também, lá em Balneário, que eu queria ter ido, mas aí eu tinha cliente de manhã, e aí pra ir pra Balneário, não tinha Uber pra voltar à noite, tipo, é 1 hora, né, daqui até Balneário. Eu pensei, cara, se eu morasse lá, eu poderia ter ido no negócio de comédia, que era um negócio de comédia pra mulheres. Era uma noite, era um bingo, tipo, sexy, assim, que tinha sorteio de vibrador, e só podia entrar mulheres. Era uma comediante, assim, que tem esse quadro, assim, bem famosa, que é nessa questão dessa pegada picante, sexual e tal, e eu queria muito ir. Eu ia sozinha e acho que é um bom momento pra conhecer pessoas e tal. Só que aí não deu pra eu ir, né? Porque no outro dia eu também ia ter que ir em Balneário fazer alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse lá eu podia ter ido, voltava pra casa tranquila, no outro dia acordava, atendia minha cliente, meu estilo de vida seria outro. E aí me veio um pensamento assim, será que é caro mesmo ir embora? Ou será que é mais caro ficar? Quanto vale essa limitação? Quanto vale essa limitação de fazer as coisas que tu gosta? O que é mais caro? Porque às vezes a gente olha o dinheiro só como um número, né? Mas a vida, ela é o que a gente vive todos os dias, né? O nosso estilo de vida são as coisas que a gente acessa, que a gente experimenta. E aí quando vem esse pensamento, né? Tipo essa reflexão, esse questionamento, né? Será que é realmente mais caro ir, né? Quão barato é ficar? Aí ali eu comecei a ficar em dúvida e ver que talvez ficar aqui numericamente é mais barato, mas talvez emocionalmente seja muito mais caro ficar nesse apartamento aqui. E aí eu me lembro que eu fiz um atendimento também com uma mentorada, ex-mentorada minha, e já fui cliente de Teta, de tudo. Ela marcou uma consultoria de arquétipo, mas é muito tempo que a gente não se via. Ela é de Portugal, a Leila, inclusive ela já me convidou para ir pra casa dela e tal. Eu conheci muita gente boa, né, nessa jornada. E aí a gente tava no encontro de consultoria de arquétipos e tal, e ela assim, eu vou compartilhar com você um livro. E aí a capa do livro dizia assim, nunca fique aonde já não estás. E aí quando eu li aquilo e eu falei, caraca, se eu realmente estivesse aqui inteira, e aí vem toda a questão, né, de escorpião, intensidade, eu não sei ser pela metade, eu não sei estar com alguém pela metade, ou eu sou tua amiga ou eu não sou, é 8 e 80, né? E eu falei, eu realmente, era como se tivesse colocado em palavras aquilo que eu não conseguia entender dentro de mim, assim. Eu já não tô aqui. Eu já não tô aqui
e eu também não tô lá. E aí eu tô nesse limbo. E aí foi onde eu disse, não, eu vou entrar nesse movimento da mudança, eu vou trazer isso pra prática, eu vou começar a ver possibilidades de voltar para Balneário. E aí quando eu comecei a entrar nesse movimento de definir quantos cômodos eu preciso e tal, e sala comercial e por aí vai, eu comecei a me sentir muito triste. Eu comecei a me sentir triste porque aquelas memórias de A2 que eu tinha vivido aqui, elas não vinham antes. E ao mesmo tempo que eu começava a pensar em ir embora desse apartamento, eu começava a lembrar, eu olhava as bolas assim na parede e eu me lembro da primeira conversa que eu tive com o Alex sobre as bolas. Falei, eu tive uma inspiração na minha mente, eu não sei ainda se eu vou conseguir colocar pra fora. E eu tive uma ideia de fazer um negócio com bolas, tu concorda? Porque a casa era dos dois, né? Então eu não posso tomar decisões sozinha num ambiente coletivo, não é mesmo? E aí eu perguntei o que tu acha e tal, aí eu falei, eu vou fazer no ateliê, se tu achar que tá legal, se tu gostar, a gente traz pra sala e pros outros ambientes, e depois a gente vai ajustando, se tu não gostar, eu mantenho essa minha inspiração só no ateliê. E eu me lembro que eu fiz lá no ateliê as bolas, e ele gostou bastante, eu falei, tudo bem fazer ali e tal, o que tu acha? Beleza. Então tudo era muito conversado. E aí eu comecei a me lembrar disso, né, comecei a lembrar de coisas que a gente viveu aqui, da mudança, de todo o nosso rolê. E aí eu vi o quanto sair daqui ainda era um encerramento de um ciclo do que a gente tinha vivido, e que talvez ficar aqui era o que me mantém apegada de alguma forma a uma história, a um fragmento, né, de uma história. E que foi a mesma sensação de quando saiu o divórcio. Tipo, parece que o processo de divórcio mantinha aquela história, aquela narrativa viva. Quando resolve o divórcio, acabou. E aí não é mais aqui atrás, né? É pra frente. Porque não tem mais esse rolê pra resolver. Tá resolvido. Então, à medida que eu ia cogitando ir embora, voltar, vinha essas memórias da gente aqui nesse apartamento e o fim, né? Que foi aqui que a gente acabou, foi aqui que acabou tudo. E esse ponto final, assim. E aí eu vi que eu tava entrando em mais um processo de luto, né? E à medida que eu começava a organizar a minha volta pra Balneário, vinha outra tristeza, porque eu comecei a lembrar como que eu saí de Balneário. Eu saí de Balneário muito feliz, eu saí de Balneário casada, eu saí de Balneário jantando em um dos restaurantes da minha lista de desejos, das coisas. Eu sempre tenho uma lista de desejos, né? De coisas que eu quero viver, lugares que eu quero experimentar, coisas que eu quero ter. E eu me lembro que a gente foi na cantina lá, italiana, nos despedir daquele ciclo. E a minha intenção não era voltar pra Balneário como eu tô voltando agora, né? A minha intenção era voltar pra Balneário comprando mais um apartamento, alugando pra Airbnb, né? Começando um negócio novo, com o ateliê super encaminhado, criando uma loja. Era desse lugar o plano de voltar. E aí quando eu me vi voltando de um lugar totalmente diferente, eu vi o quão eu estava triste em voltar para Balneário daquele jeito, né? Com frustração, com sonhos que não foram concretizados, com expectativas que não foram atendidas, né? E aí foi bem desafiador para mim ver que eu tava me sentindo pequena, eu tava me sentindo menos. E aí cogitei, eu digo, não, vou voltar para um apartamento grande e tal. E aí eu vi que era só o meu ego não querendo lidar com a sensação de me sentir pequena, menos, e tentar camuflar esse lugar que eu tô, que é um lugar de recomeço, que é um lugar de frustração, que é um lugar de tristeza, que é um lugar de... Enfim,
de mudança, né? De desconstrução, de tantas coisas. E aí eu encontrei um apartamento pequeno, bem pequeno. Tem uma sala comercial que eu também já encontrei, mas não sei se vai ser lá ainda. Mas eu tô pagando mais pela localização do que pelo imóvel em si. E aí veio o desconforto também de morar num apartamento menor. E aí eu fico confrontando o meu ego, mas qual é a necessidade de morar num apartamento grande se você é sozinha e se você vai precisar ter uma sala comercial, você vai precisar sair para trabalhar fora de casa, vai ser só para mostrar para os outros, vai ser só para viver de aparência. E aí eu tive que fazer esses diálogos internos, eu tive que fazer esses processos e ir no apartamento e sentir no corpo. Mas ao mesmo tempo ver esse ego desconfortável de morar num lugar menor, e eu vou morar num lugar menor do que esse apartamento que eu tô, mais simples do que esse apartamento que eu tô, mas uma localização muito boa, que é perto da academia, perto lá, né, de onde a gente já tava, né, mas um pouco mais perto ainda, né, um pouco mais central, perto da van, perto da academia que eu fazia natação, perto de farmácia. Balneário não tem nada longe, né, perto de tudo lá. Tudo dá no máximo 10 minutos, 2 quadras da praia, dá pra ir pra praia caminhando. Mas sentindo todos os desconfortos de voltar de um jeito que não era o plano, né? Que não era o plano. E ter que lidar com esse recalcular a rota e ter que lidar com esse recomeço que não foi do jeito que eu planejei quando eu saí de Balneário, né? Então, eu quis fazer esse vídeo pra vocês porque pelo título, talvez muita gente disse, nossa, que legal, ela vai voltar, ela ama aquela cidade, a energia dela é outra lá, quando ela tá lá, ela é mais feliz, ela é mais sorridente, o olho brilha, enfim. E eu também achei que eu voltaria desse lugar. Mas eu estou voltando, me sentindo um pouco frustrada, me sentindo um pouco triste, mas com meu coração em paz de que lá é o melhor lugar para eu estar. E aí tem uma outra coisa assim que eu me peguei refletindo e que eu me peguei analisando. Eu passei mais tempo em Balneário casada do que sozinha. Então, quando eu reencontrei o Alex, eu já morava em Balneário, né? Eu já ia lá na lua cheia, na praia à noite, contemplar a lua, porque é uma cidade super segura, né? Dá pra gente usar celular à noite na rua, ficar na praia até 9, 10 horas da noite. Então, é uma cidade muito tranquila, assim, né? E eu já tinha essa vida de ir pro cinema sozinha, de ir me levar pra restaurante, de me levar pra jantar, pra tomar uma cerveja, tanto que no dia que a gente se encontrou, eu tinha saído sozinha. Então eu já tinha esse estilo de vida. Só que eu fiquei muito mais tempo casada em Balneário do que sozinha. E todos os meus lugares da minha lista de desejos que eu tinha, os meus restaurantes favoritos, eu fui junto com ele, né? Eu trouxe de fato ele pro meu mundo. Então, em todos os restaurantes que eu amo, a praia, tudo tem memória, né? Tudo tem o que a gente vivia, boliche, cinema, almoçar no shopping, almoçar em qualquer outro lugar. Então eu tenho muitas memórias da gente junto, né? E isso foi uma das coisas que eu refleti, assim, né? O quanto, claro, que eu tinha as minhas coisas, né? Os meus lugares, academia e tal, mas era muito mais junto, porque é isso, né? Quando eu vou pra um rolê com uma pessoa, é tudo junto, assim, eu levo tudo que eu sou, todos os meus sonhos, eu vou inteira, né? E se a pessoa abraça, a gente vai viver aquilo ali. Então, ao perceber todas essas memórias e muito felizes, né, e tudo que foi, eu entendi que eu ia voltar para Balneário, num apartamento menor, com custo de vida mais alto, um apartamento aqui. Esse apartamento, o aluguel dele é 3.500. E mais condomínio, né? Dá 4.000 e pouco. Claro que o custo de vida não é só isso aí, né? Mas o outro apartamento que eu vou agora, ele é 5.200. E tem, tipo, 2 quartos e uma despensa ali onde vai fazer. Eu vou deixar
o estoque do ateliê temporariamente, assim. Mas ele é bem aconchegante, ele é bem enxuto. A localização dele é fantástica, assim, melhor lugar que eu poderia morar. Eu tô feliz por isso, tô muito feliz pela localização. Enfim, eu gosto muito da ideia, e o sorriso, porque lá é isso, né? É o meu lugar no mundo. Eu tenho um lugarzinho em Balneário, um lugarzinho em São Paulo, um pé lá, um pé cá. E aí, eu precisei olhar, né, para tudo isso que eu tava sentindo, toda essa tristeza, toda essa frustração, esse sentimento de estar voltando de um lugar inferior, me sentir inferior, meu ego extremamente abalado, assim. Mas hoje, né, graças a Deus e muito autoconhecimento, eu não preciso mais viver refém do ego, né, para mostrar que, enfim. Eu decidi, e aí eu entendi que eu precisava voltar desse lugar de reconstrução, de conhecer Balneário Camboriú de um novo jeito, celebrar aquela cidade desse lugar individual, assim, né? Viver essa cidade nem como a Dani que estava lá antes de casar e nem como a Dani que foi casada, mas descobrir essa nova Daniela, que eu acho que também quando eu fui para Balneário Camboriú, eu fui muito daquele lugar bem turista, assim, né? Então eu não lavava roupa em casa, só no final, assim, mas eu mandava roupa para lavanderia, eu ia passear de barco, bondinho, roda gigante, os passeios de turista, ia pra praia bastante no meio da semana, restaurante, boliche. Eu acho que era esse sonho de viver intensamente Balneário Camboriú, né? Com tudo, assim, né? Não fazia comida, fiquei 2 anos sem ter nem panela de pressão, porque eu pedia comida, enfim e tal. Mas entender agora quem é essa nova Daniela que volta pra lá, que mora num ambiente menor, que pela primeira vez, né, eu também vou viver esse movimento de ter uma sala comercial e ter que sair de casa para trabalhar, porque eu tô há 9 anos trabalhando pela internet e eu trabalho dentro da minha casa nesses 9 anos, então é uma rotina nova que vai criar depois que eu encontrar a sala comercial. Eu vou precisar sair e ir pro ateliê, o que eu acho que vai ser bom também pra mim. Então é uma coisa totalmente nova que eu nunca vivi, que tá nascendo, né, que tá acontecendo na minha vida. E é isso, né? Tipo, esse lugar de comédia. Eu nunca tinha ido antes, nesse período que eu morei em Balneário. E é uma casa que abriu lá, nesse bingo de mulheres que eu ia. Então é um lugar que eu quero, um novo lugar que eu quero passar aí. Então o que eu preciso, o que eu tenho me educado é dizer, Dani, você está indo para Balneário Camboriú. E nesse livro que a minha... é amiga, eu já digo, Leila é minha amiga já. Que ela me mandou... Tava, depois da capa do título, tinha não sei se é o prefácio ali no início, tava escrito assim, bilhete de volta. Aí eu falei, gente, bilhete de volta. Isso aqui é o meu bilhete de volta pra Balneário Camboriú. Então, eu nesse novo movimento, nesse recomeço lá, eu vou tentar entender agora quem é essa Dani, porque a Dani que tava lá antes, ela passou por 3 anos, né, de casada, um pouco mais de 3 anos. Eu vivi muita coisa que me transformou. Não sou mais aquela antes de casar, nem sou mais aquela quando eu tava casada, né? Hoje eu tenho prazer em cozinhar, hoje eu não me vejo comendo fora todos os dias, pedindo comida todos os dias. Realmente assim, eu tô diferente, né? E eu tô me descobrindo de novo mais uma vez, né? Mas é um misto, tá? E esse é o ponto, assim. Eu queria dizer pra vocês que nem sempre as melhores decisões elas vêm acompanhadas de êxtase, de contentamento, de felicidade plena e uou. Por mais que algumas pessoas querem muito me ver só nesse lugar, eu vivo muito aquilo do livro de Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há o tempo de sorrir e há o tempo de chorar. E todos os tempos são muito importantes e precisam ser respeitados, né, para o nosso desenvolvimento. Então, eu queria dizer para vocês que sim, eu vou voltar para Balneário Camboriú. Essa semana eu vou me mudar. Provavelmente se esse vídeo tá no ar é porque já deu tudo certo. E aí eu queria muito isso, queria fazer as coisas só no meu nome, fazer tudo no meu nome de solteira
e começar numa nova energia, só na minha energia, e não ter mais esses elos de coisas que a gente fez junto, que a gente assinou junto, que a gente viveu junto em termos burocráticos. Então eu tô fazendo essa dissolução para alinhar tudo o máximo possível só na minha energia, né? Então, esse lugar que eu vou, já ficou tudo só no meu nome, de solteira já, né? Então, eu tô passando aí por essa transição e por essa mudança também, nessa questão de nome, contratos e coisa arada, enfim. E aí, minha gente, é isso, tá? Estou voltando com uma energia de recomeço, como eu disse pra vocês, com uma energia de frustração. E a gente se frustra mesmo na vida, porque às vezes a gente cria expectativas, cria planos que no meio do caminho a gente precisa recalcular a rota, e isso é a vida e tá tudo bem, a gente não vai morrer, né, por conta disso. Tô numa energia de final de ciclo e muitas pessoas me perguntam às vezes lá no Instagram, né? Ai, Dani, você não acha que quando a gente encerra alguma coisa ou tira alguém da vida, parece que a gente tá tratando as pessoas como descartável ou as coisas como descartável, né? As pessoas veem fim de ciclo como descarte, né? E eu não vejo, eu acho que assim, ó, a roupa que encerrou o ciclo comigo, o meu fim de ciclo é o começo de alguém. É o recomeço de alguém. Aquele relacionamento que não atendeu as minhas expectativas e que não serve pra mim, vai ser a felicidade de uma outra mulher e de uma outra pessoa. Esse apartamento que eu tô encerrando esse ciclo e pintando, eu não tô descartando ele. Ele não serve mais pra mim, mas com certeza ele vai ser o recomeço e a felicidade de alguém. Um emprego que a pessoa fica ali, meu Deus, né? Tipo, ai, não aguento mais. Mas, ai, você saindo, alguém ali vai ocupar aquela vaga e aquele fim que te pesava vai ser a leveza e a alegria de outra pessoa. Então, às vezes, a gente fica segurando umas coisas na vida sem necessidade, porque não quer soltar. O soltar você tá livre para começar algo e o que tu vai começar é o fim de alguém, foi o fim de alguém. Provavelmente esse apartamento que eu vou agora foi alguém que, tipo, ai, não aguento mais morar aqui, quero outra coisa, e pra mim agora vai servir aqui a mesma coisa, relacionamento a mesma coisa, o que acabou pra mim e que não fez mais sentido pra mim, com certeza o Alex vai fazer muito sentido pra uma outra pessoa, e ele tem muitas, né, características positivas, qualidades e por aí vai, e vai servir pra outra pessoa. O que eu acho que não dá é pra gente ficar segurando coisas com medo das coisas serem... Gente, é movimento, é reciclagem, sabe? É evolução, é amadurecimento. Não adianta... Ai, fiquei não sei quantos anos no emprego pra dizer que fiquei 15 anos. Tá, se não tá feliz, solta. Porque aí você fica infeliz pra segurar um negócio pra dizer que ficou um tempão. Tem gente querendo ocupar e que vai ser muito mais feliz que você. E tem uma outra oportunidade ali na frente onde você seria muito mais feliz, mas fica segurando o rolê, entendeu? Então, eu não acho que fim de ciclo, finalizar uma amizade, às vezes você fica segurando uma amizade, cara, essa amizade às vezes seria tão mais feliz em outro grupo, em outra tribo, com outras pessoas, e você também seria tão mais feliz, talvez, com outra tribo, com outras pessoas, com uma outra comunidade, e aí todo mundo fica segurando todo mundo, porque as pessoas não são descartáveis. Gente, não é descarte. Não existe descarte, é quando não serve pra nada. Todas as pessoas e todas as coisas que saem da nossa vida, elas servem pra alguém. Alguém vai ficar muito feliz com aquilo que não nos serve. E tá tudo bem, né? Então eu vejo o fim de ciclo desse lugar, né? E eu acho que a vida precisa disso para continuar crescendo, evoluindo, expandindo. E a gente precisa reconhecer quando algo precisa chegar ao fim, porque senão começa já a apodrecer, né? Tudo tem um tempo de pausar, de pausar não, de finalizar, de colher, de romper, né? Porque o fruto, depois que ele fica maduro, ou come ou ele apodrece, né? Não tem jeito para se renovar de novo. Então é isso, minha gente. Estou voltando, mas não do jeito que talvez muitos imaginaram, numa energia de alegria, de êxtase, tararará. Quem não consegue lidar com a minha tristeza, né? Isso é uma questão de vocês, não é minha. Eu estou aqui lidando com os meus momentos tristes. Lá nesse apartamento que eu vou tem uma cama que é tipo uma dispensa assim de empregada que precisa ser tirada, que ele só vai tirar final de semana. Vou fazer tour pra vocês, mas já adianto, tá, gente? É um apartamento bem simples, bem simples. E o meu ego tá aqui surtando, o meu ego tá aqui gritando, meu Deus, tu vai sair desse apartamento lindo, todo decorado, grande, que
Mas é isso, só que não é funcional. A vista é linda, o apartamento é lindo, mas é uma cidade que não é funcional, que tudo é longe, o mercado é longe. Lá onde eu vou morar, eu vou pro mercado de pé, eu vou pra farmácia de pé, eu vou pra papelaria de pé, eu vou pra van de pé, eu vou pra praia de pé. Eu não preciso, nossa, eu tenho tudo na esquina de casa, assim, sabe? A lavanderia do lado. Então eu não preciso, sabe? Literalmente, assim. Então, essa coisa funcional é uma das coisas que eu amo. E é isso, e bora pro novo. A sala comercial não fechei ainda, mas já estou aí em processo de pesquisa, né, de ver questão de correio e por aí vai. Essa questão pro ateliê vai ser maravilhoso, porque essa logística, correio, transportadora em Balneário Camboriú funciona muito melhor. Aqui até as coisas que eu compro eu percebo que tem uma dificuldade e tal, mas assim, é uma cidade que tem um grande potencial. Pissarras é uma cidade muito bonita. Tá saindo prédios incríveis, a praia tem muita qualidade, nem dá pra comparar com a praia de Balneário Camboriú, assim, nossa, a praia daqui é maravilhosa, mas não atende às minhas necessidades. Com certeza vai atender às necessidades de alguém que precisa de uma cidade mais tranquila, né, de uma cidade mais silenciosa, e tá tudo bem, não quer dizer que é bom e ruim, ou não, é só o que serve pra gente e o que não serve pra gente. E o que não serve pra gente, com certeza serve pra alguma pessoa e vice-versa, né? E é isso, minha gente. Então, vamos para uma nova fase, vamos para um novo ciclo, vamos para um recomeço, vamos com o coração um pouco partido, com expectativas frustradas. Não estou voltando para Balneário Camboriú do jeito que eu gostaria, comprando mais um imóvel, gerenciando um novo negócio de Airbnb, com o ateliê já todo pronto e vendendo um monte. Não é desse lugar que eu estou voltando, que eu gostaria de voltar, mas é do lugar que eu posso, né? E nada como a gente, que eu posso, que eu consigo, e nada melhor do que a gente ser verdadeira com a gente, pra gente. Eu acho que a frequência mais elevada do universo é a verdade, e eu acho que a minha verdade tá lá também. É a cidade que tá mais alinhada com a minha alma. E vamos para mais um recomeço. Dessa vez, exausta. Exausta. Eu estou exausta. Eu estou cansada. Eu estou esgotada. Eu estou desgostosa. Eu estou. Mas eu sigo aqui fazendo o que eu sinto que eu preciso fazer. Independente da minha cabeça entender ou não entender, ou de quem entende ou não entende, né? Mas é isso, teremos novos vlogs, novos ambientes, novos supermercados, talvez a academia vai ser a mesma de antes, ainda não sei, não consigo pensar muito nisso. Eu acho que nos primeiros dias eu vou querer ficar só quietinha, me despedindo aí do meu último fragmento de casada, que eu acho que é esse apartamento, o último fragmento, né? Não sei como vai ser, se eu vou relembrar, mas eu também não quero ficar remoendo o que vivi. Eu quero realmente descobrir quem eu sou agora em Balneário, né? Quem é essa Dani, qual é esse novo estilo de vida, o que eu gosto de fazer lá nesse novo contexto, né? Nessa nova localização, não é tão nova porque é muito perto do outro apartamento, bem perto, assim, não perto de uma quadra, assim, mas uma região bem, bem boa. Eu até cogitei morar na Barra Norte, porque onde eu vou morar agora é mais Barra Sul, né? Mas eu achei um apartamento assim muito bonito, no mesmo preço desse que eu vou, mesmo preço, 5.200, mas assim, todo novinho, todo pintadinho, bem no estilo do outro, né? Com vidro nas janelas, em cima e embaixo, com cozinha toda sob medida, muito parecido. Só que a região da Barra Norte não me adaptei. Aí fui, desci, olhei, fui no mercado, comprei umas coisas, né, que tinha um mercado na esquina também. Atravessei a rua, dei uma volta, mas eu digo, ai, aqui não. E eu tenho essa coisa, né? Acho que a gente tem que escolher aonde quer morar, o que quer ver à volta, aonde quer acordar, o que quer viver, né? Era perto da praia também, 2 quadras da praia, mas era uma região assim, não sei, parece mais mortinha, não sei, assim. Tinha farmácia na esquina, um monte de coisa, assim, perto do shopping também, mas o clima era diferente. E aí eu digo, nossa, o apartamento é lindo. O apartamento acho que do mesmo tamanho que esse, ainda achei um pouquinho grande, né? Porque eu acho que não preciso de um apartamento tão grande, mas a região, aí eu falei, não é isso.
E aí, enfim, aí esse eu amo. Essa região, assim, meu, é perto dos lugares que eu mais gosto ali de Balneário, enfim. Eu tô muito contente com a localização. Eu acho que ele é mais aconchegante por ele ser menorzinho, mas ele é simples, ele é bem simples, tá? Então não esperem nada comparado. Ai, aí vem o ego, né? Tipo, parece que tu tá descendo demais o padrão, assim. Então isso foi uma questão. E aí, por um momento, eu até cogitei viver alto padrão de novo, daquele ápice, assim, mas eu digo, cara, pra quê? Precisa, né? Não, tá, então tá. Mas é isso, agora sim, agora já tá tudo fechado, o contrato já tá fechado, já tá tudo resolvido, e vamos pra próxima fase, e lidando com esse recomeço, e eu pretendo agora fazer minha vida em Balneário Camboriú. Agora eu pretendo ir pra lá e ficar e dali só escalando, né? Comprar, vou viver da forma mais enxuta possível, vou com o dinheiro do ateliê e da internet comprar mais um apartamento, depois com o dinheiro do apartamento, do ateliê e da internet comprar mais um apartamento, e aí com o dinheiro desse apartamento, da internet, do ateliê e desse aqui comprar mais um apartamento e ir construindo uma rede, né? E investindo em negócios, que é uma coisa que eu amo fazer, criar negócios, tá bom? Então é isso. Ai, gente, chega, tô exausta, tô cansada. Mas vamos lá para mais uma mudança. Eu acho que vocês estão cansadas também. Me contem se vocês estão cansados junto comigo. Mas eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Talvez seja mais tranquilo do que a minha cabeça imagina. É porque realmente eu saí de lá muito feliz, né? E com muitas memórias boas, assim. E eu não tô voltando naquele mesmo padrão que eu vivia. Então isso dá uma sensação de que eu tô voltando por baixo, de que eu tô voltando menos, e ninguém gosta de se sentir por baixo. Mas é um bom momento para eu trabalhar meu sentimento de inferioridade e um bom momento para eu aprender sobre recomeços, né? Mais um pouco. Tá bom, então esse é o vídeo de hoje. Estão todas informadas sobre os meus próximos passos e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.